Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tá um solzão por aqui, já tô com meu chapéu. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como plantar alfaces para vender, sobre como ter uma horta produtiva e comercial como é a nossa aqui, tá bom? Mas antes disso, preciso falar para vocês, para quem ainda não sabe, da nossa lojinha, da nossa loja virtual. É isso mesmo. Agora todos os produtos, pelo menos a maioria que a gente trabalha aqui, eu já consegui colocar lá no site para vocês, para disponibilizar aí para o Brasil todo, tá bom? Acessa lá, é hortafenato.com. Vou deixar aqui escrito para vocês o link na descrição também, bem simples, vai lá dar uma olhada. Eu só coloquei coisas que a gente usa aqui. Para começar o nosso assunto, vamos começar pensando aí o que é importante nesse início de horta. O que você precisa ter para começar uma horta, se você quer trabalhar com isso. Eu estou falando aqui nesse vídeo de uma horta comercial, relembrando, tá bom, gente? Porque eu sei que tem muita gente que assiste aí o nosso canal, que planta em casa, tem mais uma horta ali por hobby. Serve para você esse vídeo também pelas dicas de plantio, mas a gente vai falar aqui também sobre um pouquinho de venda, um pouquinho aí desse pensamento mais comercial, tá bom? O primeiro passo é uma terra, um espaço. Você precisa aí de um espaço para trabalhar. Segunda coisa que você tem que pensar, se você tá com a ideia de montar uma horta, é disponibilidade de água, tá bom? Isso daqui, a forma de irrigar, você vai ter que estudar também, mas mais pra frente, calma. Pensa primeiro na disponibilidade de água. Da onde você vai tirar essa água? De uma mina, de uma caixa d'água, água da rua se for na cidade, de um rio perto, e aí? Outro ponto importante é a venda, o comércio, é para quem que você vai vender. Você precisa pensar nisso inicialmente, fazer aí um estudo de mercado, encontrar uma brecha de mercado, para quê? Para que você consiga vender e vender bem, é claro. Valorizar o seu produto, porque você vai ver o trabalho que dá. E sair do caminho! E agora, acho que o mais importante, não adianta você pensar em tudo isso se você não aprender a produzir. E é sobre isso o foco do nosso vídeo. Bom, na prática, para você começar é o seguinte, você tem que já pensar nas mudinhas que você vai plantar aí. Boas mudas fazem toda a diferença e garantem a qualidade da verdura, a qualidade final da verdura e também o bom desenvolvimento dela. Então pense nas mudas que você vai plantar. Escolha as variedades aí que você viu que precisa plantar ou que você quer iniciar. Aqui você tem duas opções, ou compra prontas as mudinhas de um viveiro ou você pode produzir suas próprias mudas. A produção de mudas, ela não é tão difícil quanto parece. Ela é simples. Você só precisa aprender e se dedicar a elas também, porque elas também vão tomar muito tempo do seu dia. Então, se você tiver alguém para fazê-las para você, ou se você se dedicar e conseguir aprender e fracionar aí o seu tempo, organizar para a produção de mudas, você vai conseguir. Mas tenha um espaço ideal para que elas fiquem pelo menos tomando sol diretamente, porque a hortaliça gosta de muito sol e elas também precisam do cuidado diário de irrigação. Faz o seguinte, começa a produção de mudas, elas vão demorar mais ou menos uns 30 dias em média aí para ficar pronto. Nesse tempo, você vai lá trabalhar a sua terra. Vai lá mexer ela, se ela ainda está crua, faz análise de solo, aproveita para corrigir esse solo, que é aí um passo fundamental no início de uma horta. Enquanto isso, as suas mudas ficam aí crescendo. Identificar uma muda boa. Vou pegar aqui para vocês de uma muda que tá a coisa mais linda do mundo. Olha aqui, ó. Alface crespa, olha o tamanho dessa muda, gente. Ela já é um pouco mais velhinha, tá? Mas ela já tá prontíssima para o transplante, já poderia ter sido plantada até antes disso. Mas o que define uma boa muda não é o tamanho, muito menos o tamanho da folha, tá bom? É isso daqui, ó. Se tem folhas, se as folhas novinhas estão crescendo saudável, se a muda tá boa, não tá estiolada, ou seja, tá com o caule aqui, ó, bem firminho junto ao substrato, e se está, ó, enraizado. Esse enraizamento é o ideal.
onde ele abraça todo o substrato. Agora vem a preocupação com a terra. Aqui, vocês reparem que eu já tenho alguns canteiros que daqui a pouco eles já estarão prontos para o plantio. Mas se você tem uma terra que ainda está aí no puro matagal, ainda não está pronta, você vai limpar. O ideal é limpar, tá, gente? Você pode até incorporar todo esse mato junto com a terra, mas daí você vai ter que esperar todo esse mato se decompor lá na terra, tirando que vai estar cheio de sementeira aqui, e daí vai facilitar o crescimento das daninhas, né, que são as plantas indesejáveis aí no meio dos alfaces. Então não é aconselhável. O mais aconselhável realmente é você limpar todo esse terreno, dar uma boa carpida, roçada aqui, para depois mexer essa terra, porque ela tem que ser mexida, tá? Ela tem que ficar assim, ó. Aqui acabou de chover, então ela vai estar um pouco mais pastosa, mais barrenta, mas ela tem que estar assim, ó. Ela tem que estar bem descompactada, tá bom? E ao trabalhar essa terra, você precisa também analisar essa terra para ver como ela está, se ela já está ideal para uma horta ou se você precisa corrigir ela. E o ideal para isso é uma análise de solo. Tem inúmeros laboratórios que fazem. Aí nessa análise de solo vai estar falando o que tua terra precisa. Só que, gente, eu vou dar uma dica aqui de coração para vocês. Nem sempre você precisa corrigir tudo o que a análise de solo fala. Você precisa aí saber filtrar isso. Peça ajuda para um agrônomo ou para amigos que já plantam. Iguais os vídeos que eu trago aqui para vocês, é de coração, é de forma sincera as informações. É tudo que fazemos aqui para conseguir produzir sempre. Porque vocês sabem que trata-se de uma monocultura. E por tratar de uma monocultura, onde não há diversidade de plantas nessa terra, cuidamos da microbiota do solo para manter ela viva, ela sempre ali renovada, para que a produção com qualidade seja constante. Você pode também fazer um teste de pH. Esse eu indico para todo mundo fazer, é muito simples. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensinei a fazer de forma caseira. Baratinho, você não vai gastar nada para fazer. Você vai conseguir detectar na análise de pH se tua terra está ácida, alcalina, se ela está neutra. O ideal para a produção de hortaliças é uma terra um pouco ácida, tá bom? Entre 5,5 e 6,5 ali de pH. Uma terra alcalina não é indicada, as plantas não sobreviverão. Se tua terra estiver muito ácida, elas também não vão gostar, então você precisa dar uma corrigida com calcário. Isso mesmo, joga aí calcário. Gente, já tem um vídeo que eu expliquei, inclusive mostrei sobre isso. Aqui eu vou dar uma resumida, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas no nosso canal Horta Fenato tem vários vídeos que eu expliquei cada passo que eu estou falando aqui para vocês. Preparou a sua terra, fez as análises que precisava, tu vai levantar o canteiro, tá vendo? A gente sempre divide por canteiros, porque, gente, é importante que, ó, esse levantar o canteiro não é por estética, é por necessidade para a raiz da planta se desenvolver melhor. Repare que nessa terra levantada do canteiro, ela está mais fofa, mais descompactada. A raiz do alface precisa de pelo menos esse espaço aí de 20, 30 centímetros de terra fofa para conseguir se desenvolver. Fez isso, levantou o canteiro, tu vai colocar matéria orgânica. A matéria orgânica daí é da escolha de cada um. Aqui a gente trabalha muito com esterco de frango. Aqui nesse canteiro já foi jogada bastante e incorporada na terra, ou seja, misturada junto com a terra na hora de levantar o canteiro. Mas tem inúmeras opções de matéria orgânica. Só é importante a sua terra ter matéria orgânica, tá? Não deixa esse fator de fora, porque ela é que vai fornecer alimento ali para os micro-organismos da terra e vai fazer também a liberação dos nutrientes para a absorção da planta, para a plantinha absorver essa comida ali. Então a matéria orgânica deixa a terra viva, é extremamente importante. Você pode usar o esterco de frango, que é a cama de frango que a gente usa, misturado com palha de café, palha de arroz. Você pode usar esterco bovino. O esterco bovino ele é um pouco mais fraco, então você tem que usar uma quantidade um pouco maior. Você pode usar também torta de mamona, você pode usar farinha de osso, enfim, tem inúmeras matérias orgânicas. Escolha que tiver. A que for viável para você, tiver mais fácil, que você se adaptar melhor. Mas não deixe de fora a matéria orgânica. Trabalhou bem a matéria orgânica nessa terra, agora vem o quê? Antes do transplante das mudas, que a gente gosta de fazer aqui, ver uma diferença muito grande no desenvolvimento inicial da muda, é a aplicação de um adubo de plantio. O adubo de plantio
pessoal fala adubo de plantio porque é exatamente antes do plantio ou na hora do plantio ali. Uma adubação de plantio a gente usa o 4-14-8, o famoso NPK, tá? 4-14-8. O 4-14-8 ele tem uma disposição, uma concentração mais correta ali dos nutrientes que a planta vai precisar nesse comecinho. Principalmente o fósforo, que é o P, NPK. O fósforo tem maior quantidade e o fósforo é bem importante para o enraizamento da muda. Então você preparou lá a sua terra, vai plantar a mudinha, antes coloca um NPK, igual vocês estão vendo aí, que inclusive a gente já fez um vídeo específico falando sobre isso, com quantidade, mostrando como que a gente faz, como que risca os canteiros. Vai lá dar uma olhadinha depois que você terminar esse vídeo, calma lá. Pode ser químico, pode ser orgânico, tá? Não tem essa, só orgânico. Não, aqui a gente trabalha com químico, nossa horta é convencional e até o final desse vídeo vocês vão ver que interessante é o nosso sistema aqui. E não verão em nenhum momento eu falando sobre o uso de veneno. Fez a adubação de plantio, você vai iniciar agora com o transplante das mudas, ou seja, vai plantar as mudinhas que você fez aí na terra. Escolha um espaçamento que você ache ideal. Vou dar um exemplo para vocês. Você pode plantar de 20 em 20 centímetros uma alface crespa, se você quiser ela com folhas mais compridas. Se você quiser ela maior, você tem que plantar de 30 a 40 centímetros de espaçamento. A alface americana, ela por si já pede mais espaço, porque ela precisa abrir primeiro para depois fechar a cabeça, ela vai ficar grandona. Então você precisa aí dar uns 40 centímetros para ela de uma planta na outra. Rúcula, salsa, cebolinha, você já pode plantar elas mais pertinhas, que elas vão nascer mais rápido, depois vão rebrotar e elas precisam de pouco espaço nas laterais, tá? Então pense aí no espaçamento ideal de como você quer que fique a sua planta. Plantou a mudinha, agora é a hora de cuidar da terra novamente. Ué, Ju, mas eu já fiz toda a preparação da terra. Gente, agora que vem o uso dos EM, ou seja, dos micro-organismos eficazes, mas é muita coisa para lembrar. Eu sei, mas esse vídeo sempre vai estar à tua disposição aqui se você quiser relembrar uma coisa ou outra. E com o tempo isso vai se tornando uma rotina para você. Eu vou plantar, preparei minha terra, joguei o esterco, joguei o adubo, joguei a mudinha, agora eu vou fazer aqui. Vou jogar os micro-organismos eficazes. Por quê? A terra já está ali com matéria orgânica, já está com alimento ali, agora eu preciso deixá-la viva. E para isso a gente faz o uso do bocashi, dos micro-organismos eficazes que a gente fala, tá? A gente faz aí uma preparação, é um adubo orgânico, pode ser utilizado em todas as culturas, em qualquer tipo de horta, e você vai utilizar depois do plantio da muda. Por quê? Porque o solo já vai estar ali preparado, as mudinhas vão estar no lugar, aí os micro-organismos vão entrar em contato com a terra e vão começar a agir ali, fazer mais minhoca, a comer aquele esterco que está ali, a começar a se alimentar daquela matéria orgânica. Depois que suas plantas forem crescendo, você vai ver que elas precisam ser alimentadas novamente. A gente aqui não faz de jeito nenhum uma única adubação. Pensa assim, as plantinhas elas precisam se alimentar mais vezes. Imagina você comer uma vez só no dia, vai ser difícil, não vai? Então, a planta é a mesma coisa. Durante o ciclo dela, fracionar as adubações vai ajudar você a gastar menos com adubo, que eu sei que é caro, não é uma coisa barata, mas é necessário para o crescimento aí das suas plantinhas. Então, vai dar alimento para ela mais vezes, ela vai se sentir melhor, mais feliz, né? O desenvolvimento e a resistência dela serão maiores, porque ela está sendo alimentada durante todo o ciclo. Aqui nós fazemos de 2 a 3 aplicações de adubação de cobertura. Essa que é o nome da adubação agora, daqui para frente. Começa aí quando a planta está com 10, 12, até 15 dias a primeira aplicação da adubação de cobertura. Depois de 20 a 25 dias, de 30 a 35 dias, vai vendo aí. Tem vidinho sobre adubação de cobertura aí mais específico para vocês. E cada plantinha pede uma coisa, pede um tipo de adubo. Por exemplo, agora, nessa adubação de cobertura, que é a hora de focar um pouquinho mais no nitrogênio. Mas cuidado com o excesso, que o excesso de nitrogênio faz muito mal para a natureza. Você pode usar aí um sulfato ou um nitrato, só que em quantidades reguladas, tá? Não precisa jogar aquele monte. Até porque a planta só vai absorver o que ela precisa e o que sobrar vai sobrar aí para a natureza, vai ser perdido, dispersado. Pode usar uma ureia agora nesse caso, tá? Mas nem todas as plantas gostam desse tipo de adubação de cobertura. A alface americana
americana, por exemplo, ela é mais crocante. Por ela ser mais crocante, significa que ela tem mais água. As folhas são formadas com uma maior quantidade de água. E para a planta reter mais essa quantidade de água, ela precisa de mais potássio, igual eu falei lá no começo, lembra? Então você precisa de um adubo que tenha um foco maior nesse potássio, como o 25-20, disposição de NPK, 20-5-20, com bastante nitrogênio e bastante potássio. Você entendeu? Cada verdurinha ali, cada planta, ela tem uma necessidade diferente. Você vai aprendendo. Não é tão difícil assim não, tá bom, gente? Você só precisa aí pegar o jeitinho. Ah, e a adubação foliar, Ju? Gente, a adubação foliar também pode ser feita. E ela serve para quê? Ela serve para repor os nutrientes e para proteger a planta. Por exemplo, uma adubação foliar de cálcio e boro. Você pode fazer aí quinzenalmente ou pelo menos uma vez no ciclo. E também a aplicação de micronutrientes junto com os aminoácidos. Tudo que eu estou falando aqui você pode encontrar em um produto só, em um ou mais produtos. Mas Ju, sem tudo isso que você me falou, sem essas aplicações foliares, sem adubação de cobertura, vai ter produção? As minhas plantas vão crescer? Sim, você vai conseguir uma produção. Mas se você fizer tudo isso, você vai conseguir uma melhor produção. Você vai conseguir plantas muito mais resistentes. Resistentes a desastres naturais, a ataques de pragas e insetos, a um crescimento mais igualado do canteiro todo, dentre elas, entendeu? Então isso muda. Ah, porque eu não preciso fazer nada disso e as minhas plantas crescem. A gente escuta muito aqui quando a gente faz vídeos assim, falando para o pessoal aplicar as coisas. Eu até entendo, até a gente faz às vezes por questão de economia, mas a qualidade final do produto, ela muda muito. E também a tua terra ali. A tua terra, depois que você colher ela já vai estar praticamente pronta para você plantar o próximo. Da mesma cultura, porque você cuidou da microbiota daquele solo. Você não utilizou os venenos, porque até agora vocês viram que eu não falei de agrotóxico. E não, gente, a gente não usa agrotóxico. E sim, nós somos uma horta convencional, a gente usa adubação química. Então, para vocês verem que a adubação química é diferente de defensivos, agrotóxicos, venenos, que é tudo sinônimo isso daí. Mas por quê? Porque a gente cuida muito da vida do nosso solo e repõe os nutrientes que a planta precisa de forma fracionada durante todo o ciclo dela. O que eu estou passando aqui para vocês seria uma forma ideal de produção, para que você pense tanto no seu solo quanto na sua planta, na qualidade final, para entregar aí para o seu cliente. E que para você pense também no pior da sua horta. Por exemplo, aqui, há um mês atrás, mais ou menos, teve uma chuva de pedra, detonou a nossa horta. A gente falou, e agora? Porque nunca tinha acontecido, a gente não sabia o que esperar. As nossas plantas estavam tão saudáveis e resistentes que a gente conseguiu fazer um desfolhamento, tirar aquelas que estragaram, deixar só um miolinho e a planta voltou a se desenvolver. Depois de 15 dias, a gente conseguiu colher aquelas plantas que estavam regaçadas, não tinha condição nem de olhar para elas, dava muita dó. A agricultura, ela não é só um ou outro caminho, ela tem diversos caminhos, diversas maneiras de se trabalhar. E o importante é que você consiga produzir com qualidade, consiga vender, porque é um produto de qualidade e ele se vende, e consiga sobreviver do negócio. Isso que é importante também, né? Porque fácil seria se a gente precisasse irrigar a horta 2, 3 vezes na semana só, né? Mas não, é de segunda a segunda, incluindo sábado e domingo. Pensa nisso, tá? Gente, uma boa sorte para você aí que vai produzir, vai começar a produzir. Te desejo de coração uma boa produção. Qualquer dúvida, vem consultar aqui nos nossos vídeos. Deixa aqui nos comentários que tudo que eu puder e souber eu respondo para vocês. Segue a gente lá no Insta também, @hortafenato, que lá eu divulgo mais o nosso dia a dia, eu consigo postar bastante coisa do que a gente está fazendo na prática aqui na horta. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchauzinho!